Marcos 7, de 24 ao 30. Ok? Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, Marcos 7, 24 ao 30. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem Ciro-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Até aqui a palavra de Deus. Pai, mais uma vez, peço que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos entendê-la. Me usa, ó Deus, para falar, para transmitir a Tua palavra com fidelidade, para que possamos sair daqui edificados com a Tua palavra, transformados por ela. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Você já se sentiu distante de Deus, como se a graça de Deus não fosse para você? Talvez ache que não tem o perfil certo ou que já falhou demais no seu passado. Quero contar uma história, obviamente inventada, que é de Jarry. Jarry era um garoto haitiano, ou seja, do Haiti, que veio morar no Brasil com a sua família. Seu nome, Jarry, significa digno. Sua família já era cristã, e eles começaram a frequentar uma igreja tradicional. No domingo, todos eles vestiram roupas de ir à igreja, e claro, não foi terno e gravata, mas sim roupas tradicionais do Haiti. Chegando na igreja, todos, sem exceção, estranharam aquela família. Além de não ser comum pessoas com pele tão escuras naquele local, suas vestes também eram diferentes. E logo, a família de Jarry se sentiu constrangida. Eles não foram bem recebidos, ninguém os cumprimentou, nem mesmo o pastor daquela igreja. Os pais não se importaram com isso, mas aquilo pesou no coração de Jarry. Todos os domingos que eles iam para a igreja, Jarry detestava ir, pois pensava que não era digno de estar naquele local. A situação foi piorando e o coração de Jarry foi endurecendo, até que certo dia, após o seu pai insistir com ele para ir à igreja, Jarry gritou: eu não quero estar diante de Deus, Ele não quer me receber, Deus me odeia, Deus odeia a minha cor, Deus odeia a minha cultura, Deus odeia a minha nação, Deus odeia quem eu sou. Eu não posso receber a salvação de Jesus assim como as pessoas brancas podem. Eu não sou aceito na igreja, nem por Jesus e nem por Deus. Essa história é fictícia,
mas talvez seja uma história bastante comum em muitos lugares. O que você responde completamente errado, mas o que você responderia a ele? Curiosamente, existe uma história que nos ajuda a responder este coração de Jarri, de se achar indigno de estar em um lugar, de estar diante da presença de Deus, de achar que Deus o odeia, de achar que Deus odeia a sua cultura, odeia a sua forma, odeia a sua cor, odeia a sua forma de pensar, achar que Deus odeia quem Ele é. O que você responderia a Ele? Essa história que nós vamos ver é bem parecida com a história de Jarri. Primeiramente, então, veremos, versículos 24 a 26, que a graça de Jesus alcança a todos os que têm fé. A graça de Jesus alcança a todos os que têm fé. Versículo 24 começa dizendo que Jesus se levanta e sai dali e vai para as terras de Tiro e Sidom. Jesus estava em Genezaré e andando aos arredores e povoados de Genezaré. Ele levanta-se dali e faz uma viagem até a região de Tiro e Sidom, possivelmente uns 60 quilômetros que Jesus percorre, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. A Fenícia, ou seja, o atual Líbano, era muitas vezes chamado então de região de Tiro e Sidom, que era as maiores cidades ali daquele local. Possivelmente Jesus ele fica na margem do Líbano, onde talvez tivesse algum conhecido para visitar. O texto continua e diz que Jesus entra numa casa e não queria que ninguém soubesse aonde ele estava. No entanto, ele não pôde se ocultar. Jesus parece que vai com a intenção de ficar só com aquele que o convidou e o hospedou, mas não queria que ninguém soubesse. A intenção aqui, ao que dá a entender, é que Jesus não foi para lá com um ministério, de querer alcançar aquele lugar. Jesus foi para lá simplesmente para se hospedar em uma casa. Talvez um judeu conhecido de Jesus. Ele quisesse ter um tempo para descansar da pressão dos líderes judeus e uma oportunidade para continuar preparando os seus discípulos para a sua crucificação e o ministério deles. No entanto, como em muitos outros lugares, ele não pôde ficar sozinho, a sua fama logo começou a se espalhar naquela região. Por quê? Versículo 25 nos diz: uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher, que não tem nome, nós não sabemos o nome dela, nós sabemos o nome da filha dela, não é apresentado nem aqui nem em Mateus. Essa mulher veio desesperadamente para o encontro de Jesus. Nós não sabemos o quanto tempo ela viajou para chegar ali, mas estava tão aflita que deve ter ouvido falar de um homem que poderia expulsar o demônio de sua filha e, ao encontrá-lo, se ajoelha aos seus pés. Essa mulher demonstra total humildade a se encontrar com Jesus. No entanto, essa não era uma mulher qualquer, e o texto vai nos dar detalhes sobre quem era essa mulher. E isso é muito importante nessa história. Versículo 26 diz que essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia o demônio de sua filha. A mulher mais improvável que poderia pedir ajuda para um judeu. Ciro, ela é de origem sírio-fenícia. Ciro quer dizer que ela era da Síria. E Fenícia quer dizer que ela era da região da Fenícia, ou seja, talvez do norte de Sidom. E talvez ela veio então e fez uma viagem longa para chegar até Jesus. E Mateus, o Evangelho de Mateus ainda acrescenta que ela era descendente dos
cananeus. Lembra aquele povo que habitava em Canaã antes dos judeus chegarem em Canaã? E que os judeus, os israelitas, melhor dizendo, deveriam expulsar os cananeus do seu meio, porque eles eram idólatras, porque eles eram maus. Os sírios, a Síria, lembra quem era a Síria? Lembra quem era a Babilônia? Lembra de Nínive? Lembra de todas essas cidades e toda esta região, que era uma região terrível, era uma região idólatra, era uma região que sempre, constantemente fazia guerra contra os israelitas. Isso é descrito em Samuel, Reis, Juízes e todas essas histórias que nós vemos. Esta mulher veio desta região. Era uma mulher que para os judeus, ela era extremamente odiada para os judeus. Talvez mais odiada do que os samaritanos, que já eram odiados pelos judeus. Mas essa mulher, ou pelo menos a descrição de quem ela era, Ciro, Fenícia e Cananeia, ela possivelmente seria uma mulher a mais improvável de chegar e pedir ajuda a um judeu como Jesus. É possível que os próprios discípulos não entenderam muito bem por que uma mulher desse jeito se ajoelharia aos pés de Cristo. Não fazia sentido algum ela ir atrás do judeu e ainda se humilhar perante Jesus. Se ela fizesse isso, é provável que ela seria rejeitada não só pelos judeus, mas também pelo seu próprio povo. Como que você, uma cananeia, pode se ajoelhar diante de um judeu? Era um ato de total fé, pois ela poderia ser odiada por todos. Era uma mulher que, para os judeus, era considerada a pior das ímpias. Mas Jesus, sendo tão amoroso, não deveria demonstrar a sua graça até para o pior dos pecadores. O que essa mulher faz aqui é demonstrar a sua fé. O que essa mulher é não considerar a sua cultura, não considerar o seu passado, não considerar quem ela é, não considerar que era uma Sírio-Fenícia cananeia, mas considerar que existia um homem que poderia curar a sua filha e expulsar o demônio da sua filha. Essa mulher demonstra um ato de fé muito maior, talvez, ou com certeza, muito maior do que muitos judeus que eram considerados como dignos de receber a salvação em Jesus, a salvação do Messias, a salvação de Deus, mas não tiveram fé em Jesus. E essa mulher totalmente indigna, ela vai até Cristo. E é por isso que o texto continua. Primeiramente, a graça de Jesus alcança todos os que têm fé. E segundo, a graça de Jesus alcança todos os povos. Versículo 27 ao versículo 30. Versículo 27 começa dizendo o seguinte: Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Esse texto é bastante curioso. A resposta de Jesus é um tanto inusitada para nós. No entanto, ela era totalmente esperada de um judeu. E Jesus era um judeu. A sua resposta, na verdade, era para testar a mulher. E também dizer aquilo que todos os judeus pensariam em responder para aquela mulher. Jesus responde o seguinte: deixa primeiro, e essa seria a tradução do que Jesus está dizendo aqui, deixa primeiro que os judeus tenham a minha graça. Ele diz, os filhos precisam se fartar. E faz todo sentido. Você numa mesa
Você não vai pegar a comida do seu filho e falar assim, não, filho, vamos primeiro dar para o cachorro, e aí o que sobrar, eu dou para você, tá bom? Imagina se um pai fizesse isso. Seria totalmente ridículo. Talvez na geração que nós estamos vivendo hoje, né? Talvez daqui a um tempo, que os pais priorizam mais o cachorro do que o filho, talvez até um tempo isso seja real, né? Isso aconteça. Mas não faz sentido, você não vai pegar comida que é para o seu filho e vai dar para o cachorro. Você primeiro dá para o seu filho, se sobrar, você pega aquele resto e você dá então para o cachorro. Então Jesus está dizendo, não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Essa é uma resposta que Jesus está dizendo, olha, os filhos de Deus são os filhos de Abraão. O meu alimento é alimentar primeiro os filhos de Abraão. Se sobrar, eu vou dar aos cachorrinhos. Por que cachorrinhos? Porque era como um judeu chamava os gentios. Um judeu chamava todos aqueles gentios, e principalmente os samaritanos e os cananitas, de cães. E por isso a mulher entende justamente o que Jesus quis dizer. Ele quer dizer, eu vim para os judeus, e seria injusto eu deixar de servir aos judeus para passar a curar os gentios, para passar a servir os gentios. Versículo 28. A mulher responde a Jesus e mostra novamente que essa mulher era uma mulher de fé. Ela responde o seguinte, Senhor, e isso já é interessante, ela chamar Jesus de Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A mulher, muito sábia, e talvez já esperando que Jesus iria dizer isso, responde de uma maneira incrível. O que ela quis dizer é que até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que as crianças dão, que os filhos dão ou deixam escapar e até pegam um pouquinho daquele pão, das migalhas do pão, e entregam aos cachorros, ou então deixam sobrar aquela migalha ali e simplesmente joga no chão para que os cachorros possam, pelo menos, comer um pouquinho. E a ideia dela é mostrar que até mesmo os gentios podem receber um pouco das bênçãos de Deus, mesmo que não sejam considerados filhos legítimos de Deus. Ela foi humilde em não revidar o que Jesus disse. Ainda se considerou indigna de receber qualquer coisa de Jesus, mas insistiu para que ele desse a sua bênção e a sua cura. Senhor, me dê pelo menos um pouco da sua bênção. Me dê pelo menos aquilo que resta, um pouco da migalha, um pouco deste pão. É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo, Senhor, eu de fato sou como uma cachorra, como um cão. Eu não mereço me fartar. Eu não mereço estar sentada à mesa do Senhor. Mas será que não pode, pelo menos algum pouco de migalha, o Senhor me conceder? E a resposta de Jesus, versículo 29, é a seguinte: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Jesus, de certa forma, se convence, na verdade, o que ele está fazendo é convencendo os judeus, os discípulos ali, de que aquela fala daquela mulher era uma fala com fé. Mas, na realidade, aquilo era somente um teste para provar a fé dos outros que estavam ao redor. E essa é a segunda vez que Jesus cura uma pessoa à distância. Ele também já havia curado o servo do centurião, sem nem mesmo encostar no centurião, encostar no servo do centurião, que também era um gentio. E Jesus diz que não havia nem em Israel e nem em outro lugar uma pessoa com tamanha fé como a fé de um centurião romano, que também era um gentio.
Jesus está colocando também aqui que esta mulher, ela tinha mais fé do que até aqueles que estavam ao seu redor, do que os gentios. Porque ela se mostrou humilde diante de Jesus. Se mostrou humilde diante de Cristo. E recebeu não só um pouco da migalha da mesa, mas ela também foi chamada para sentar à mesa, para receber a bênção farta de Jesus, para receber esta bênção grandiosa. Versículo 30 diz que quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. A mulher volta para casa e encontra a maior bênção. A sua filha tinha sido totalmente curada. Depois desse evento, há um marco na história de Jesus. Porque a partir de agora, e é o que nós veremos a partir de agora, Jesus deixa de ir somente para os judeus e começa a ir também aos gentios. O que nos mostra que este evento, na realidade, só aconteceu para provar aos discípulos que ele mudaria a sua estratégia de missão, que agora ele iria para, entre aspas, os ímpios, para entre aspas, os cachorrinhos, para os que se achavam indignos de receber alguma bênção de Jesus. O que Jesus faz aqui é provar que Deus não é um Deus de um povo só, e na verdade nunca foi. O propósito inicial de Deus foi escolher os israelitas para que eles fossem bênção para outras nações. Gênesis 12, de 2 a 3 diz assim: farei de você, Deus falando a Abraão, farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. 3 diz o seguinte: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Que Jesus tivesse vindo somente para os judeus, nem todas as famílias da terra poderiam receber as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deus Pai. Gálatas 3,16 nos diz que Jesus é este descendente que abençoaria todas as nações. Olha o que diz em Gálatas 3,16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, Paulo nos revela em Gálatas que por meio de Cristo Jesus, o descendente, todas as nações seriam abençoadas. Até mesmo os sírios, até mesmo os da Fenícia, até mesmo os de Tiro, de Sidom, até mesmo os cananeus, até mesmo de povos distantes, todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Cristo Jesus. Jesus queria ensinar isso aos seus discípulos, que ele veio para abençoar todos os povos, e por isso os seus discípulos também deveriam abençoar todas as nações, algo que eles demoraram muito tempo para entender. Um exemplo disso, Pedro foi o discípulo que talvez mais tenha demorado para entender que ele foi chamado para abençoar todas as nações e todos os povos, sendo necessário um encontro com um gentio chamado Cornélio e uma visão de Deus para que ele entendesse que Jesus também veio para os gentios. Lá em Atos 10, 28, nós encontramos Pedro dizendo: Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Ninguém pode ser considerado como impuro ou imundo. De fato, somos
indignos de receber a salvação de Jesus. Tanto eu e tanto você somos indignos. No entanto, a salvação não é para um certo tipo de povo. A salvação não é para um certo tipo de pessoa. Não é para aquelas pessoas que são mais bonitinhas. Não é para aquelas pessoas que têm uma cor de pele, uma cultura que vem de certo tipo de país. A salvação não é para certo tipo de pessoa que tem características específicas para receber a salvação. Não. A salvação, ela é para todos os povos, para todo tipo de pessoa. Por isso podemos concluir que a graça de Jesus alcança todos os que têm fé, independente de suas origens, passados, culturas e etnia. A graça de Jesus alcança todos os que têm fé, independente de suas origens, passados, culturas e etnias. Como você responderia? Como você responderia ao Jarri? Será que você responderia, não, de fato, Jarri, olha, a sua cultura, ela não é uma cultura boa. Olha, a sua cor de pele, você de fato é indigno de receber a salvação. É isso que você responderia? Você responderia, não. Tanto você e tanto eu somos indignos, mas Deus nos recebe com graça e com amor. Como que nós podemos, então, aplicar esse texto? Como que a palavra de Deus aplica esse texto aos nossos corações? O que esse texto tem a ver conosco? Primeiramente, nós devemos acolher quem é diferente. Na igreja, na escola ou no trabalho, pode haver pessoas que se sintam deslocadas, porque vêm de um outro contexto, têm uma história diferente ou não se encaixam em um tipo de grupo. Assim como Jesus acolheu essa mulher, podemos ser intencionais em incluir e dar atenção a quem normalmente seria ignorado. E a igreja é lugar de acolher quem é diferente. Na verdade, a igreja é lugar de acolher aqueles que são rejeitados muitas vezes pela sociedade. Segundo, orar por todos. Muitas vezes nossas orações se concentram em amigos e familiares, mas que tal orar por pessoas totalmente desconhecidas? Pode ser um vizinho, alguém que está passando por alguma dificuldade, ou até mesmo uma nação em crise. Quantas vezes você ora por pessoas de outros povos, para que eles também entreguem as suas vidas a Cristo Jesus? Quantas vezes você ora por pessoas de etnias diferentes, de culturas diferentes? Terceiro, evangelizar sem preconceitos. Às vezes, julgamos quem merece ouvir de Jesus. E eu já escuto bastante isso. Pastor, ora por tal amigo meu, que ele é tão bom, mas tão bom que só falta Cristo. Ou seja, só falta tudo. Ele não é bom, na verdade. Pastor, seria tão bom se aquela pessoa estivesse na igreja, ele sabe fazer tantas coisas boas. Ok, que bom. Mas e aquela pessoa que não tem habilidade nenhuma? E aquela pessoa que talvez até mesmo seja excluída da sociedade? Até mesmo os de gêneros, se a gente pode colocar aqui, que é claro que nós acreditamos que há 2 gêneros apenas, mas que acham que tem gêneros diferentes. Será que nós devemos também pregar o evangelho para esses? O exemplo dessa mulher mostra que a fé, ela pode surgir de pessoas e de lugares inesperados. Quem ao seu redor precisa ouvir sobre Cristo, mas que talvez nunca tenha tido uma chance, porque os mais religiosos acham que aquela pessoa nunca será salva? Quantas pessoas que você conhece, que você viu que houve uma transformação gigantesca? Uma pessoa que saiu talvez da prostituição e hoje é salva por Cristo Jesus. E talvez uma pessoa que você sempre achou que era crente, tão certinho na sua vida, mas nunca entregou a sua vida a Cristo Jesus.
Evangelizar é evangelizar os ricos, evangelizar os pobres, evangelizar qualquer tipo de pessoa. Nós devemos evangelizar e não julgar se aquela pessoa merece ouvir falar do Evangelho ou não, porque na verdade ninguém merece. Todos nós somos indignos, tanto mais rico quanto mais pobre, tanto de uma cor quanto outra cor, tanto de uma posição sexual como outra, um posicionamento sexual do que o outro. Qualquer um de nós somos indignos e por isso que precisamos pegar o Evangelho sem preconceito. Quarto, ajudar além dos limites habituais. O que eu quero dizer com isso é que podemos nos sentir mais confortáveis também, ajudando, demonstrando um pouco de graça a pessoas que nós conhecemos. Mas quando chega uma pessoa que você normalmente não tem o costume de conversar, será que você está disposto a estender a sua mão e ajudar aquela pessoa? Ou você olha e diz, não, eu não vou ajudar. Não gosto desse tipo de pessoa. Eu nem preciso entrar em tantos detalhes aqui. Mas se uma pessoa te pede ajuda, e seja uma pessoa que você não está acostumado a ajudar, você ajudaria mesmo assim? E quinto, e por fim, já finalizando, nós devemos aguardar ansiosamente pelo dia em que todas as ações adorarão o Senhor, e também devemos orar pelos povos não alcançados. Apocalipse 7:9 diz assim: Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Quem estará diante do Senhor? Todas as nações, tribos, povos e línguas. E, portanto, nós devemos ansiar por esse dia, aguardar ansiosamente, e um dia em que todos os povos, todas as línguas, todas as nações estarão reunidas diante do Senhor, dobrando os seus joelhos, adorando a Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E esse deve ser o nosso coração. Senhor, alcança não somente as pessoas de nossa cultura, alcança todas as pessoas a quem o Senhor quer. Independente do seu passado, independente da sua cultura, independente de quem você foi, se Cristo Jesus te salvar, Ele transforma tudo isso, transforma quem você era para ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Para que um dia todos nós, de todos os povos, línguas e nações, línguas diferentes, estaremos no céu. Não saberemos como que isso vai ser, mas vai ser algo incrível. Ver pessoas de várias formas diferentes cultuando um só Deus. Vamos orar. E nessa oração quero que você já coloque também o seu coração diante de Deus, para logo mais, em seguida nós teremos nosso momento de ceia, ok? Então se coloque o seu coração diante de Deus e faça essa oração, colocando também o seu coração, preparando para a ceia. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos confiar de que, independente de quem fomos, ó Deus, o Senhor transforma a nossa vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender que nenhum de nós somos dignos de receber a sua salvação.
mas o Senhor ainda assim a entrega a nós gratuitamente. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho, a ajudar pessoas que o nosso coração muitas vezes não quer ajudar por certo tipo de preconceito. Mas, ó Pai, essas pessoas também precisam ser salvas pelo Senhor. E o Senhor diz lá em Timóteo que o Senhor deseja que todos os tipos de pessoas sejam salvos. E nós podemos pregar o Evangelho a todos os tipos de pessoas. Por isso te pedimos, ó Pai, que este exemplo dessa mulher, Ciro Fenícia, possa nos ajudar a entender que o Senhor quer alcançar todo tipo de pessoa. E o Senhor pode nos usar para alcançar essas pessoas, ó Deus. Todos aqueles que têm fé, todos aqueles que precisam ouvir do Evangelho, independente de sua cultura, independente de quem seja. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a ter essa fé e a viver este exemplo de Cristo Jesus também. E peço também por este momento, esse momento de ceia, em que nós celebraremos, neste momento, ó Pai, aguardando um dia em que todos nós estaremos reunidos diante do grande trono branco, diante de uma mesa farta, e celebraremos a ceia do Senhor, e o Senhor vai nos servir, Cristo Jesus vai nos servir esta ceia a um dia. E pedimos, ó Pai, que aquilo que nós faremos nesse momento, seja pensando de que um dia todos nós, todos os povos, línguas e nações, estarão reunidas diante do Senhor. Oramos, pedindo que o Senhor transforme os nossos corações durante essa semana, para pensarmos como nós podemos alcançar as pessoas mais improváveis. É o que oramos, em nome de Cristo. Amém.